Opa, 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 hein? Depois desse, sei lá, cara, desse tempo, dessa ausência enquanto analista de Premier League aqui para viver dias mágicos e inesquecíveis com o Fluminense na Libertadores, eu tô de volta. Eu tô de volta para falar de futebol inglês. Falarei de Fluminense no futuro desse canal? Não posso prometer nada, mas há indícios de que eu estarei como repórter da TNT no Mundial de Clubes, hein? É uma alegria que eu vou comemorar quando for completa e 100% confirmada. Mas enfim, tô de volta para falar dessa rodada da Premier League. Temos 12 partidas disputadas. E que rodada, hein? Especialmente que desfecho de rodada absolutamente maravilhoso. 4-4 em Stamford Bridge. Eu estava vendo aqui a Opta, né, de estatísticas, lembrou que não tínhamos um 4-4 dentro da Premier League desde abril de 2009, aquele também inesquecível Liverpool e Arsenal. Então, assim, por mais que a gente tenha a impressão de que todo jogo na Premier League ou toda rodada tem jogos que não param, que você não consegue respirar, um 4-4 é muito raro. Um 4-4 é muito raro e a gente já tinha aí 15 anos quase sem um placar como esse. Vamos dar uma olhada na tabela, como ela ficou antes de ir jogo por jogo nos principais, pelo menos, e depois fazer umas curtinhas sobre outros jogos que eu não vi com tanta atenção. A gente tem o Manchester City na liderança. O Tottenham ele perde essa liderança, portanto, já na rodada anterior com a derrota para o Chelsea. E dessa vez, se tivesse vencido, estava na liderança, ou pelo menos empatado com o Manchester City. Não, estava na liderança, né? Porque ele perdeu para os Wolves e estaria então com 29 pontos. Mas o Tottenham cai para a quarta colocação e é ultrapassado por Arsenal e Liverpool empatados com 27, o City com 28. Cara, entre City e Aston Villa, primeiro e quinto colocados, a gente tem uma diferença de 3 pontinhos apenas. É uma briga boa, pelo menos na teoria. O primeiro degrau significativo entre uma posição e a seguinte é do quinto para o sexto, 4 pontos entre Aston Villa e Manchester United. E o Chelsea está lá na 10ª colocação em recuperação. O futebol do Chelsea não é de 10º colocado, tá? Não é, e daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Mas é difícil recuperar tanto ponto deixado pelo caminho. Talvez consiga numa eventual briga pela Champions, se tivermos 5 vagas, mas depende de muita coisa, de retorno de lesão. Enfim, essa é a página principal, né, a primeira página da tabela da Premier League, e a gente vai passar jogo por jogo, claro, abrindo com o filé mignon dessa rodada, esse empate de 8 gols em Stamford Bridge. Cara, que jogo absolutamente insano, né? Assim, não dava para parar. Inclusive eu estava vendo aqui agora, antes de gravar esse vídeo, o Guardiola no 4-3 do Rodri, que já foi aos 40 do segundo tempo. Ele fala pro auxiliar, o brilhante Juan Malilo, fala, cara, nem comemora direito porque tem muita estrada, muita água para passar debaixo dessa ponte nesse jogo ainda, e de fato teve, né? Não só o empate do Chelsea, mas outros lances que poderiam ter resultado e ainda mais gols nessa partida. A gente teve, analisando rapidamente gol por gol, né? Primeiro tem que falar aqui, eu discordo da marcação do pênalti, o primeiro. O segundo não tem discussão. O primeiro tem discussão e eu tô do lado de quem acha que não foi pênalti, porque é óbvio que tem o puxão do Cucurella. O Cucurella faz a falta no Haaland, mas ele sofre antes, na minha visão. Perdão. A minha voz já ainda não está 100%, como vocês podem perceber, mas está próximo disso. O Cucurella é puxado pelo Haaland, tanto é que por esse puxão que o Haaland ele chega primeiro na bola e aí é puxado pelo Cucurella. Há quem inclusive reclame no lance anterior de um empurrão do Jeremy Doku no Caicedo para tirá-lo do lance. Eu acho que aí dá para discutir. Se marcasse no campo, ok, mas não acho que é um erro óbvio para o VAR intervir. O erro do puxão do Haaland primeiro no Cucurella eu acho grave o suficiente. E o VAR deveria ter, portanto, revisado a decisão do campo. Não revisou e a gente teve 1-0 com o primeiro gol do Haaland contra o Chelsea na carreira. Né, poucos times que ele não marcou dentro da Premier League, o Chelsea era um deles e hoje fez 2, inclusive. No 1-1 a gente teve um empate logo depois, gol marcado pelo Thiago Silva, que tem um dado legal, é apenas o 4º jogador na história da Premier League a marcar com 39 anos ou mais.
Os outros 3 eu não vou lembrar, mas lembro de 2 dos outros 3, que são o Sheringham e o Giggs. O Ryan Giggs e o Teddy Sheringham, 2 jogadores que marcaram a carreira no Manchester United. O Giggs só jogou no Manchester United e o Thiago faz isso agora pelo Chelsea. É um gigante absoluto. E o torcedor do Fluminense que não quer ver o Thiago Silva no clube, ele só pode estar viajando ou não vendo os jogos do Chelsea. O Sterling depois faz o 2-1 para os Blues com um erro gravíssimo do Vardiol. Um bom passe do Reece James e a primeira lei do ex do jogo. O Sterling, que para mim foi o melhor jogador em campo. O Sterling jogou demais. O que ele criou de fumaça, o que ele criou de jogada foi um negócio incrível. Jogou muita bola o Raheem Sterling. Faz tempo que eu não via o Sterling jogando tanto num jogo tão grande. E aí a defesa do Chelsea dorme. No replay me parece muito claro que o erro é do Thiago Silva, porque o Akanji está sozinho. Bola aérea, cruzamento do Bernardo Silva. Akanji sozinho cabeceia já nos acréscimos do primeiro tempo por empate. Mas eu, no replay, vejo que o James que estava em cima do Akanji. Me parece estranho que fosse o Thiago no Akanji, né? Por mais que fosse um lance de escanteio curto. Me parece que o James que abandonou o Akanji que surgiu nas costas do Thiago Silva. Não sei, seria algo interessante para perguntar para o Pochettino, inclusive, ou para o próprio Thiago, ou para o próprio James. E aí a gente tem no segundo tempo a virada do Manchester City, a primeira virada de 2 desse jogo. A segunda virada de 2 desse jogo. Gol do Haaland, um belíssimo contra-ataque. O Haaland, inclusive, ele faz 2 gols e joga muito bem para além dos gols, tá? Para além do que ele faz de melhor, ele entrega uma partida completinha. Nesse contra-ataque ele vai muito bem. O Foden, que fez o primeiro tempo lindo, ele ajuda nesse gol, cai um pouco de rendimento no segundo tempo, mas é um dos principais jogadores do Manchester City, na minha opinião, nessa partida. E ele dá o passe para o Julian assistir o Erling Haaland, 3-2 para o City. E aí a gente tem o 3-3 num chute de fora da área do Gallagher, que foi muito bem mais uma vez. Que redenção do Conor Gallagher nessa temporada, né? De um jogador que a torcida não gostava, e com razão, inclusive, porque não vinha jogando bem, a quase sair do clube na janela de transferências, para uma temporada de crescimento e já de consistência nas últimas semanas, nos últimos jogos. Hoje vai muito bem, especialmente o Gallagher. Falha do Ederson, rebateu mal a bola para o centro da área. Gol do Nicholas Jackson, que, na minha opinião, já deveria ter saído de campo, porque ele fez uma partida muito aquém do que o Chelsea precisava para transformar tanto volume de jogo em gol. E o Jackson, que ficou em campo, acabou fazendo, por isso que eu sou repórter e não sou treinador. O Jackson ele faz o 3-3 e aí, cara, o jogo ele fica extremamente aberto. O Malo Gusto tem a chance de fazer um 4-3. Ele que entra na vaga do James, que ainda não está bem fisicamente o suficiente para entregar 90 minutos. Grande partida do James, inclusive, fez o Jeremy Doku parecer um ponta que não dribla tão bem. Conseguiu anular o jogador belga, o James, que foi muito bem. O Malo Gusto entra, perde essa chance em mais uma das tantas falhas da defesa do Manchester City, daqui a pouco eu falo disso. E aí a gente tem um azar do Chelsea, chute do Rodri, que tem uma estrela absurda do tamanho do futebol dele, e ele faz o 4-3 para o Manchester City num desvio, em cima do Thiago Silva. E aí o jogo tem cara de resolvido, mas aí como o Guardiola avisou, tinha muita água para passar debaixo daquela ponte, e a gente tem o 4-4 num pênalti indiscutível do Rúben Dias. Que partida horrenda do Rúben Dias, que temporada ruim do português, mas essa partida especialmente, ele para mim é o pior jogador do Manchester City em campo, ou o pior em campo dos 22. E aí ele faz o pênalti em cima do Broja, que tinha acabado de entrar. Pênalti pedido e batido por Cole Palmer. E aí é uma história por si só, né? Um moleque revelado do Manchester City, demonstrava talento, mas é claro que no City é difícil você ter oportunidades vindo da base. Tanto é que o Phil Foden escolheu esperar, deu certo. O Jadon Sancho escolheu não esperar, deu certo por um tempo e agora não no Manchester United. O Palmer não teve a paciência do Foden, foi para o Chelsea por 43 milhões de libras e chegou jogando muito bem. É uma das principais contratações da Premier League, ok? Nesta temporada, o Cole Palmer já tem mais participações em gols nessa temporada do que o Kai Havertz pelo Arsenal e o Mason Mount no Manchester United. 2 jogadores desse meio campo do Chelsea. O Palmer, que fez o terceiro gol de pênalti dele com a camisa dos Blues contra o ex-clube, veio para ganhar mais minutos e já tem mais minutos pelo Chelsea na Premier League do que ele tinha em toda a passagem dele nos profissionais do Manchester City. E a minha interpretação é que ele dá uma provocada na frente da torcida do City, tá?
que ele faz o gol na frente do torcedor do City e ele faz um sinal que me parece um sorriso ali, meio de provocação. Enfim, é uma história por si só. O Palmer que vai muito bem e foi muito bem mais uma vez. E a gente teve esse jogo maluco, cara, com outras chances não aproveitadas. Eu falei do Malo Gusto do Chelsea, mas teve uma chance do Haaland no primeiro tempo, que ele dá um drible de corpo muito bonito no Thiago Silva na movimentação, recebe a bola e chuta para uma bonita defesa do Sanches. Tem uma chance do Foden também, do Álvares no segundo tempo. Enfim, é um jogo muito movimentado. É um jogo de muitos gols e muitas chances. E, cara, o City não sofria 3 ou mais gols no mesmo jogo desde outubro do ano passado, quando fez o 6-3. Lembram-se, né? Para cima do Manchester United no Etihad Stadium. É o primeiro 4-4 da carreira do Pep Guardiola como treinador em quase 900 partidas. E é curioso que a gente vê que nos últimos 6 encontros, né, nos 6 anteriores entre City e Chelsea, o Chelsea não tinha marcado nenhum gol. Eram 6 vitórias do City, inclusive. O Chelsea não vencia e não vence, né, o City desde a final da Champions em 2001, mas não marcava desde então e hoje marca logo 4, o que não tinha conseguido nas 6 partidas anteriores contra o Manchester City. Impressionante esse jogo, impressionante esse jogo. Falei do Rubem Dias, falei do Gvardiol, para mim, destoantes. O Akanji também não vai tão bem, ele faz o gol, mas ele também não vai tão bem. O Walker, que para mim que se salva ali na linha defensiva do Manchester City, tá? Que foi de maneira muito pouco frequente, muito mal hoje, né? O City não defendia tão mal há muito tempo. Eu não vi o City jogar tão mal defensivamente há muitos e muitos meses, mas também dou méritos ao crescimento desse Chelsea. O Chelsea, que não tinha, na minha opinião, feito uma boa partida contra o Tottenham, apesar da goleada, uma goleada muito construída pelas expulsões, mais do que pelo futebol do Chelsea, tanto é que o Jackson faz 3 gols numa partida em que ele joga, não vou dizer mal, mas ele era um coadjuvante de esquina até o primeiro gol. Hoje não. Hoje o Chelsea faz um jogo de gente grande. Tem falhas a serem corrigidas, é óbvio que tem. Mas, cara, a partida que faz Sterling, Gallagher, Palmer, Caicedo, Enzo Fernandes, Reece James, o próprio Cucurella, um pouco menos. Tem muita gente que jogou muito bem hoje, dos dois lados. Então, assim, eu só posso agradecer. Eu só posso agradecer. Em relação à arbitragem, eu quero falar também que, apesar de eu discordar do pênalti, eu sei que é difícil falar isso, porque o pênalti é uma decisão central que interfere diretamente no placar, né, quando você olha para o final do jogo. Mas tirando o pênalti, eu achei a arbitragem do Taylor muito boa. Eu não gosto do Taylor, eu não gosto da arbitragem em geral da Premier League, daqui a pouco eu trago um comentário do De Zerbi super divertido em relação a isso. Mas eu achei que, apesar dele ganhar um jogo muito grande por que ele acabou de sofrer, né? Ele tinha ficado fora da última rodada como punição pela atuação dele em Wolves e Newcastle na rodada anterior. E ele apita na Championship, vai mal, e aí ele volta e recebe logo de cara um Chelsea e City, né? Não faz muito sentido. Mas eu achei que, apesar do erro, que é um erro que também é do VAR, ele, nas outras decisões, ele não exagerou nos cartões, ele deu vantagem quando era para dar vantagem, ele fez o jogo correr, enfim. Achei que, no fim das contas, esse erro, ele, apesar de, em teoria, decisivo, é muito difícil de saber o que seria do restante do jogo, o Chelsea era muito melhor naquele momento, aliás, para mim, se tivesse que haver um vencedor, era o Chelsea e não o Manchester City, pela atuação média, né? O Chelsea joga muito melhor do que o City, na minha opinião, no primeiro tempo. E no segundo, o City joga ligeiramente melhor do que o Chelsea. Então, no balanço, para mim, o Chelsea, se houvesse um vencedor, deveria ser o Chelsea. Se o futebol fosse um esporte de justiça, o que não é e o que não devemos nem buscar, senão a gente vai encontrar só frustração, a gente tem esse resultado. Passando para o agora vice-líder Liverpool, está à frente do Arsenal no saldo de gols, mesmo os 27 pontos como mostramos aqui na tabela. Vitória grande, 3-0 para cima desse Brentford, que por vezes é frustrante nessa temporada da Premier League. É um 3-0, uma vitória indiscutível, e o Salah, mais uma vez, nos trazendo a certeza da própria existência enquanto um jogador absolutamente e invariavelmente decisivo. Indiscutível, inevitável e histórico
o Salah está entre os melhores jogadores da história da Premier League. Ele tem que estar, cara. Ele tem que estar. Olha esse dado. Nos 117 jogos em Anfield pela Premier League, o Salah tem 119 participações diretas para gol. É um abuso, é um absurdo. 87 gols agora e 32 assistências. Marcou 2 hoje. É o primeiro jogador da história do Liverpool a marcar nas 6 primeiras partidas em casa pela Premier League. Ele, nos últimos 15 jogos em Anfield, na Premier, ele tem 17 gols e 3 assistências, 20 participações em 15 partidas. Portanto, cara, eu sei que é chovendo molhado, mas às vezes a gente precisa repetir o óbvio para além das estatísticas. O Salah é um jogadoraço, é um dos maiores da história da posição na competição, é um dos maiores da história da Premier. É um dos maiores da história linda e riquíssima desse clube. Então, enfim, aproveitemos enquanto a gente tem o futebol de Mohamed Salah. E que bom que ele está há tanto tempo nesse Liverpool de contrato recentemente renovado. Também quero elogiar muito a atuação do Darwin. 2 gols bem anulados por posição de impedimento. O que ele gera de jogo é brincadeira. O caos de Darwin Núñez, né, aquele jogador que ele gosta de dificultar o fácil e de facilitar o difícil. Tem lances que resumem o Darwin de maneira muito brilhante. Teve um gol recente que ele marcou, que ele domina toda errada a bola e depois faz um golaço. Não foi hoje, mas hoje ele dá um passe brilhante para o primeiro gol do Salah, o gol que desamarra o jogo, que era um jogo meio tenso até aquele momento. Inclusive, tivemos mais uma boa defesa do Alisson com a camisa do Liverpool e na Premier League. Ele que, para mim, um dos quesitos que eu mais gosto no Alisson é a saída de gol. O abafa no atacante, e ele abafa muito bem uma chance do MB Humor quando a partida estava 0-0. Se eu não me engano, 1-0 pro Liverpool, mas acho que estava 0-0. E aí o Darwin dá esse passe para o Salah. Aliás, todas as 7 assistências do Darwin, enquanto jogador da Premier League, desde que chegou na temporada passada, foram para o Salah. Uma das grandes parcerias do futebol inglês, né? Nas últimas 2 temporadas. Daqui a pouco, inclusive, eu falo de outra. Também quero dar um pitaco aqui, o Endo, que não gostei tanto hoje. Não sei como ele está no geral no Liverpool, não sei a sua opinião, torcedor dos Reds, mas ele deu sorte, que ele dá um carrinho no segundo tempo, que um VAR um pouco mais rigoroso. Eu gosto que esse lance não seja expulsão, tá? Eu prefiro que não seja, porque não teve um impacto suficiente para o que eu acho que deveria ser um cartão vermelho. Mas a gente já viu outras expulsões parecidas com essa. Ele deu sorte. Outra arbitragem no VAR expulsaria o Endo pela dividida que ele teve no segundo tempo. Enfim, sem estresse, sem polêmica, 3-0 para o Liverpool, vice-líder empatado com o Arsenal, que venceu no sábado o Burnley, lanterninha da competição. O time do Vincent Kompany, 3-1 para os Gunners. E eu disse que ia falar de outra parceria, é a de Bukayo Saka e Leandro Trossard. Por mais que eles não joguem tanto juntos como titulares, a gente tem nessa lesão do Jesus a preferência momentânea do Arteta pelo Trossard em vez do Nketiah. E todos os gols do Trossard foram com assistências do Saka. Impressionante, não só na Premier League, nessa temporada digo, né? Todos os gols do Trossard foram com assistências do Bukayo Saka. O primeiro gol da partida marcado pelo belga, ele é o 1000º gol do Arsenal na história do Emirates Stadium. Apenas outros 2 clubes marcaram 1000 gols desde a abertura do Emirates em 2006-2007 na Premier League, no mesmo estádio, que foram Chelsea em Stamford Bridge e Manchester City no Etihad Stadium. E agora o Arsenal consegue. O primeiro gol foi marcado por Gilberto Silva. O primeiro gol do estádio é brasileiro e o 1000º é belga. Depois tivemos a assistência do Trossard no escanteio, gol do Saliba depois de um empate surpreendente do Burnley, 1-1, 2-1, e o Zinchenko faz um gol de Karate Kid para fazer o terceiro do Arsenal. Boas notícias, né? Que o Bukayo Saka e o Tomiyasu não tiveram lesões graves, evidentemente. Jogaram hoje, quando saíram com problemas físicos no meio de semana, na vitória do Arsenal para cima do Sevilla pela Liga dos Campeões. E aí a gente tem a queda do Tottenham, né? Derrota para o Wolverhampton. Primeiro falar da vitória, né, dos Wolves, que é uma virada espetacular. Aliás, que impacto do Sarabia, né, o primeiro jogador na história da Premier League a ter um impacto tão decisivo com tão pouco tempo em campo. Ele entra aos 87 e em 10 minutos até o apito final ele faz o gol e dá assistência. Nunca ninguém tinha feito isso.
ele faz um golaço, inclusive, né? Que golaço, cara. E também faz uma grande jogada para assistência no gol do Lemina. Senti, para além de outras questões que eu vou falar, uma mentalidade nos Wolves que eu não vi nos Spurs. O primeiro gol sai no lateral rápido, estava 1-0 para os Spurs, aí 1-1. O segundo gol vem de uma falta rápida, já no limite dos acréscimos, para aí a gente ter a virada. Então, assim, são detalhes que mostram um foco e uma atenção, não digo nem vontade, mas digo mais foco e atenção e concentração, que acabaram sendo fundamentais para além do talento do Sarabia e desse time interessante dos Wolves, que tem, por exemplo, e um dos jogadores mais importantes desse começo de temporada, um brasileiro que vem tomando muita pancada na seleção brasileira e da torcida de seleção brasileira, que não tem obrigação de ver futebol internacional, mas é importante se informar, o Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ele é talvez um Joelinton 2.0, porque ele chega para ser 9, mas ele não é 9. Ele não tem essa característica, ele não é um homem-gol. Mas ele é muito interessante jogando um pouco mais atrás ali dos atacantes. Eu não acho que ele chega a ser um Joelinton para jogar quase como um volante, um segundo homem de meio campo, mas me interesso nesse posicionamento do Matheus Cunha, que está jogando muito bem pelo Wolverhampton. Mais uma boa partida do Matheus Cunha, que inclusive dá a assistência para o primeiro gol dos Wolves, e inclusive conversei com o torcedor inglês do Wolverhampton, que está adorando o Matheus Cunha. João Gomes, mais uma vez, muito bem, né? Brasileiro que está também deixando a sua marca no futebol inglês, revelado pelo Flamengo. E acho que, acima de tudo, elogios para o Gary O'Neill. É um cara que tem 2 trabalhos bomba no espaço de 1 ano, e ele vai bem dentro do possível, né? Ele salva o Bournemouth do rebaixamento e agora ele consegue reconstruir um Wolverhampton deixado em cima da hora pelo Lopetegui, praticamente sem nenhum reforço. Um clube em crise financeira e de fair play financeiro. E ele consegue criar um time minimamente ok e que vem pontuando e que consegue ter essa energia e esse foco para uma virada desse tamanho. O Tottenham está recebendo sinais quase que imediatos do que os pontos corridos vão te trazer, que são lesões e suspensões. E aí é o cobertor curto de um elenco que nunca nos deu, né? Acho que posso falar por você também, a confiança de que seria um clube que vai brigar pelo título. Eu acho e nunca achei que fosse brigar. Acho que é importante curtir a jornada enquanto ali estiver, mas seria um passo maior do que a perna. Será, se de fato aconteceu, que seria uma surpresa muito grande para mim, porque o Tottenham não tem elenco para isso. Tem agora o Romero suspenso, cumpriu 1, tem mais 2 pela frente. E o Van de Ven, infelizmente machucado, que só deve voltar em janeiro, e tem muitos jogos até lá, pela Premier. E aí a zaga seguinte é Dyer e Ben Davies. É muita queda, gente. É muita queda, não dá. É muito difícil você competir com Manchester City, Liverpool, com essas opções tão reduzidas, né? E aí perde de quebra o Maddison, não só o principal jogador dos Spurs, mas era o principal jogador da Premier League até ali. Também só deve voltar no que vem. Aí o Richarlison, que não via tão bem, mas enfim, é mais um cara que vai ficar fora até janeiro, pelo menos, pelo visto, por conta da cirurgia no pubis. E aí o Doug também ficou fora dessa partida. Então, além do Solomon, do Perisic, do Sessegnon, então o Postecoglou não pôde escalar nenhum reforço nessa partida porque estão todos ou machucados ou suspensos. Então, enfim, vamos ver qual vai ser o trabalho da diretoria na janela de janeiro. Isso pode recalcular o trajeto, né, do Tottenham nesse mapa da Premier League, mas, enfim, é um momento difícil. Vai ser um momento meio de sobrevivência até o retorno desses jogadores importantes ou de contratações que possam fazer diferença. Passando rapidamente, tá, por essa vitória do Manchester United para cima do Luton Town, que assim, eu escrevi no Twitter e repito aqui, uma vitória pobre, pálida e rasa, desculpa. Raça até que teve, mas enfim, não é esse o problema. As sensações são muito pobres, cara. E se eu elogiei tanto o Ten Hag na temporada passada por conta de um futebol para além dos resultados,
né? Resultados expressivos, conquista da Copa da Liga, que qualquer coisa tira o time da fila de um jejum de 5 anos sem taça e depois uma terceira colocação na Premier League. Mas para além daquilo havia uma sensação de um bom futebol. Dessa vez não tem. Não tem. Que jogo feio, cara. Ah, o United poderia ter feito um placar mais confortável, é verdade. Mas é o Luton Town em casa, cara. Não dá. O Højlund perdeu chances, inclusive tem que ver qual é a lesão dele, que ele sai. Inclusive explica porque o Ten Hag vinha tirando ele mais cedo dos jogos anteriores. Ele vinha explicando isso, mas muita gente não queria escutar. O Højlund sai com um problema físico, não sabemos a extensão. O Eriksen também sai com um problema físico, não sabemos também a extensão. Tem uma data FIFA aí, né, pra gente ver o quanto tempo que esses problemas eles podem custar pro Manchester United. Mas foi mais uma atuação descolorida. E temos sinais, né, esquisitos do próprio Ten Hag. O Varane virou, pelo visto, a quinta opção na zaga, porque sem Lisandro e Evans machucados, ele escalou Maguire e Lindelof, e o Varane no banco. O Mount, o Amrabat e o Antony também começando como suplentes. 3 contratações do Ten Hag, ou pelo menos do clube na era Ten Hag. Então há sinais esquisitos aí, tá? O Rashford apagadíssimo, tanto na direita como começou quanto na esquerda. Aí depois o Eriksen, quando se machuca, ele coloca o Mount e puxa o McTominay para ser 5, para ser o primeiro volante, com o Amrabat do banco. O momento do McTominay é melhor? É melhor. Mas então por que trouxe o Amrabat? Ou temos que dar mais tempo para ver se ele consegue se desenvolver para ser aquele jogador que o United pensou que contratou? Enfim, sinais esquisitos. O Garnacho muito mal, perdeu uma das chances claras, né? Mas aí você pode ter o copo meio cheio. Eu estou trazendo o copo meio vazio, que é o que mais me grita. E aí eu tento traduzir aqui o que eu estou sentindo. Mas tem um copo meio cheio. Por exemplo, nas últimas 5 partidas de Premier League, são 4 vitórias. O Manchester United, em termos de resultado, está conseguindo sobreviver a esse período de lesões. Falei aqui do Tottenham, que vai ter um período de sobrevivência. O City está sem De Bruyne, sem Stones. Todo mundo pode reclamar, né? O Liverpool sem Konaté, sem Robertson. O Arsenal sem Odegaard. Enfim, cada um tem o Newcastle, né? Todo desmanchado nesse momento. O United se desmanchou mesmo, assim, né? Mal pôde jogar com o lateral esquerdo nessa temporada e está conseguindo, pelo menos nesse recorte recente, vai para a data FIFA com 4 vitórias nas últimas 5 partidas na Premier League e não está tão longe da briga por Liga dos Campeões. Você escolhe qual copo você quer beber a água. E aí vamos finalizar com curtinhas aqui primeiro sobre esse Aston Villa, que estou torcendo para que, até para estar certo, né? Para que consiga brigar por vaga na Liga dos Campeões, mas é bonito ver um trabalho fora do Big Six dar tão certo como é esse do Unai Emery. Vitória hoje 3-1 para cima do Fulham, mais uma grande atuação do McGinn, o Watkins fazendo gol mais uma vez, e temos recordes atingidos aqui. Desde 1983, quando o Aston Villa é campeão da Champions, o clube não conseguia 13 vitórias seguidas em casa pelo campeonato inglês, consegue isso agora com essa sobre o Fulham. Desde 98 não consegue vencer 22 jogos no mesmo ano. Inclusive essas 22 vitórias em 2023, né, no ano, não na temporada, ela representa o mesmo número de vitórias dos 2 anos anteriores, do que 2022 e do que 2021. Unai Emery, ladies and gentlemen. Unai Emery, senhoritas e senhoritos. E é o segundo melhor ataque da Premier, hein? Com 29 gols marcados, atrás apenas do Manchester City. E como mostramos, está um pontinho apenas atrás do G4, atrás do Tottenham. Passando para a vitória do Everton, que fazem... Há quanto tempo o torcedor do Everton não sorri por tanto tempo? Vitória fora de casa, 3-2, jogo lá e cá contra o Crystal Palace. 4 vitórias nas últimas 6 partidas dentro da Premier League. Abre 8 pontos da zona de rebaixamento. É uma gordura importante para o mental e para uma possível punição. Não sabemos se a punição virá, mas nesse caso da Premier League, acusando o Everton por conta de supostas infrações ao fair play financeiro. Aliás, isso vai ser um vídeo à parte no futuro próximo aqui desse canal.
O Newcastle perdendo para o Bournemouth, fora de casa 2-0. Olha essas peças que a Premier League nos prega. Falando do elenco desmanchado do Newcastle, né? Ainda perdeu o Almiron, que saiu machucado, não sabemos a extensão do problema. 2 gols de Dominique Solanke, segunda vitória apenas do Bournemouth, da equipe de Iraola nessa Premier League. Respira, né? Tirou a cabecinha da zona de rebaixamento. O Newcastle que não venceu nenhuma das 7 partidas que jogou sem o Bruno desde a contratação do brasileiro, que estava suspenso para esse jogo. O Brighton que não vence há 6 partidas, hein? A menina dos olhos meus e talvez de uma grande parcela de vocês, não vence há 6 partidas na Premier League. É outro também que pode reclamar de desmanche, de lesões, enfim, assim como o Newcastle não está acostumado, né, a ter competição europeia no calendário e está perdendo muita gente, o que não é desculpa para apenas empatar dentro de casa contra o Sheffield United, 1-1, o Sheffield United que marcou o 3º gol contra. Aliás, deixa eu reformular. É a 3ª vez que o Sheffield United é beneficiado por um gol contra do adversário. 3 vezes, ninguém teve tantos gols contra a seu favor nesta Premier League até aqui. E o De Zerbi, que reclamou da expulsão do jogador do Brighton, do Dahoud, expulsão indiscutível, mas ele reclama e depois ele solta a frase que eu fiz menção no início do vídeo, que eu acho divertidíssima, apesar de ser um pouco irresponsável para um treinador. Ele fala: não gosto de 80% dos árbitros ingleses. Bom, a arbitragem realmente é problemática, dessa vez não tem que reclamar, tá, De Zerbi? E para fechar, a vitória finalmente no sufoco do West Ham, quase que o Forest consegue agarrar um pontinho em Londres, 3-2 no Estádio Olímpico da capital. Gol do Paquetá, para variar, um dos principais brasileiros do futebol europeu nesta temporada, fez um bonito gol numa falha da defesa do Forest para abrir o placar, e tivemos 2 assistências de James Ward-Prowse, que aliás, desde 2020 tem 17 assistências de bola parada na Premier League. O segundo colocado no quesito tem apenas 10, que é o Cresswell. Então assim, o West Ham contratou um especialista e colhe os frutos dessa especialidade. Vitória importante num jogo que não dava para se complicar, né? Mas enfim, tivemos essa vitória do West Ham e tivemos assim o nosso resumão dessa rodada. Chegamos a 12 partidas disputadas nesta Premier League, 1/3 da competição já disputado. Entramos na data FIFA, daqui a pouco vou fazer o balanço, tá? Errei um bando de previsão que eu fiz no balanço anterior, que inclusive eu espero colocar aqui como link para você resgatar se quiser depois desse vídeo, se ainda tiver paciência para me escutar, né? Beijo, beijo, tchau, tchau, um abraço e até o próximo vídeo. A Premier League está de volta a esse canal, mas já entramos na data FIFA. Calma, é a última até março, pelo menos.